Toda quarta-feira nós estamos aqui para ouvir uma palavra da parte de Deus, uma palavra que venha impactar os nossos corações. Eu tenho cobrado dos oradores, dos preletores aqui, para que se preparem mesmo para sempre trazer uma palavra que venha entrar nos nossos corações, porque quando é a palavra de Deus, ela entra, né? E a Bíblia manda a gente dar espaço para a palavra, deixar a palavra. Jesus chegava a dizer para os fariseus: a minha palavra não entra em vós, tem que entrar, né? Tem que entrar e ficar, porque ela gera mudança na nossa vida. Então, toda quarta-feira nós estamos aqui. Qual é a nossa campanha mesmo? Ou campanha não, cruzada? Tem que colocar aí. Qual é a cruzada? Diga assim: Cruzada Hope de Fé e Milagres. Preciso de um milagre, vou tocar nele até receber. Então, toca nele até você receber. Não recebeu? Continue insistindo. Fica em pé em reverência à palavra. Todavia, hoje eu quero ler no Evangelho de Marcos. O evangelista Marcos escreveu no capítulo de número 11, dos versos de número 20 ao verso de número 24. Poucos versículos, mas para trazer aos nossos corações uma palavra de estímulo e de fé. Vou recapitular. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 20 ao 24. Todos encontraram, digam glórias a Deus. Diz-nos assim: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque eu vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e levanta-te no mar, ou lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, isto e tudo o que disser lhe será feito. Verso 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Diga amém. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Eu estava hoje lendo esse texto e eu fiquei pensando, qual o tamanho da nossa fé? Qual o tamanho da sua fé? Porque quando Jesus disse: se vós tiverdes fé como um grão de mostarda, Jesus não estava apenas se referindo à pequena semente, dentre todas a menor, e que quando cresce gera uma árvore. Não era apenas isso. Jesus estava falando da qualidade da fé. Não quer dizer uma fé média, uma fé pequena, uma fé média e uma fé grande. Não é isso. Mas a qualidade da fé. Qual é a qualidade da fé que nós temos? Qual era o contexto da fé quando Jesus disse aqui estas palavras? Você vai ver no capítulo 11, a partir do verso de número 13. A Bíblia diz que Jesus viu de longe uma figueira que só tinha folhas. Foi ver se nela acharia alguma coisa, algum fruto. Mas chegando-se até ela,
está dizendo aqui no verso 13, que só achou folhas, porque não era tempo de figos. Interessante, não tinha frutos, não tinha figos, porque não era tempo. Não era tempo. Aí no verso 14 diz: e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram. Só que passou aquele dia e a Bíblia diz que Jesus, verso 19, ele, sendo já tarde, ele saiu para a cidade e os discípulos estavam com ele. E de manhã, diz o verso de número 20, e eles passando pela manhã, viram que a figueira, aquela figueira que Jesus no dia anterior tinha amaldiçoado, eles viram que a figueira estava seca, e ela secou-se até as raízes. Aí está escrito no verso 21, e Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis aí a figueira que tu amaldiçoaste, ó, toda sequinha, está toda seca. É interessante que F.F. Bruce, ele comenta que na Palestina as folhas aparecem nas figueiras em março, aparecem em março, e são acompanhadas de uma colheita de pequenos brotos comestível, é de comer aqueles brotos que dá antes das figueiras darem ou produzirem os figos. Elas dão brotos, e esse broto é comestível, come. E é interessante que esse broto chama taquis, taquis, é o nome do broto, taquis, e é normal eles comerem. Aí quando Jesus chegou nessa figueira, interessante, nem brotos tinha, mas porque era março, e o mês de colher, nosso mês hoje, era junho. Ou seja, Jesus chegou em abril, mais ou menos no meado de abril. Não tinha. Ele disse: está errado. Por isso ele amaldiçoou aquela figueira. Mas o que Jesus estava, então, de antemão, ensinando aos discípulos? O tamanho da fé deles. Ele amaldiçoa a figueira e a figueira se seca. Aí, quando os discípulos dizem: olha, Senhor, secou a figueira, e ela secou, a gente foi conferir, até as raízes estão secas. Aí Jesus disse assim: olha como a lição não era para amaldiçoar uma árvore, era para fazer eles crescerem na fé. Porque quando eles até se vangloriaram: ó Senhor, tu amaldiçoou a figueira, ela secou, não tem uma folha, e secou até a raiz. Jesus muda de assunto e diz: tende fé em Deus. Tendes fé em Deus. Ou seja, aí ele aponta para o monte. Você vai ver isso aqui. Ele aponta para o monte e diz: está vendo esse monte aí, ó? Se vocês tiverem fé e vocês não duvidar, porque o problema nosso é o quê? A dúvida. A dúvida não é pecado, mas ela pode levar alguém a pecar, praticar o pecado da incredulidade. Dúvida não é pecado. Às vezes alguém fala de uma coisa que é vantajosa, às vezes eu fico duvidoso. Ou alguém até com uma manifestação na igreja, eu não posso julgar, mas eu posso ficar com dúvida. Eu vou tirar o meu crédito, eu vou ver se o negócio é de Deus ou se não é. Então é dúvida, mas a dúvida pode levar alguém a pecar. E a Bíblia diz, Jesus diz, ó, se vocês tiverem fé em Deus, e vocês não duvidarem em seus corações, vocês vão dizer para esse monte, parece que eu vejo Jesus apontando para o monte: monte, sai daqui e passa para lá. E ele diz, ó, isso vai acontecer. Interessante, ele diz: se vocês disserem, Jesus usa aqui a palavra
dizer 3 vezes. Nesses versículos 22, 23 e 24, Jesus usa a palavra disser, o verbo disser, dizer 3 vezes. Por quê? Porque aquilo que você fala pode ser realidade se você falar com fé. Então, aquilo que você diz é muito importante, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra. É você que vai dizer a figueira. É você que vai falar para o monte. Pastor, mas isso no sentido literal, até que tem um monte perto da minha casa lá, que quando eu olho aquele monte, dá vontade, o monte parece que tira a visão da cidade. Se eu pudesse, pastor, já que eu não tenho fé, mas se eu fosse rico, eu ia pagar alguém para tirar caminhões e caminhões de pedra ou de terra, para tirar aquele monte de frente à minha casa. Eu não sei se você, de repente, no sentido literal da palavra, você tem fé para fazer isso. Eu lembro de uma irmã que ela foi orar. Interessante, que literalmente tinha bem de frente da sua casa um monte. Ela morava assim, bem na parte de trás da cidade, e era montanhosa, e tinha muitos montes. E tinha um monte assim, bem na frente da casa dela. Ela sempre abria a janela, se converteu a Cristo, encontrou essa palavra: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá. Ela diz: opa, é por aqui. Está dizendo que se a gente orar e tiver fé, o monte, eu vou orar. Entrou no quarto, fechou a janela, orou a primeira vez, orou, Senhor, está escrito aqui, a Bíblia aberta em cima da cama. Aí orou a primeira vez, foi lá, abriu a janela, olhou, o monte estava lá. Aí eu vou orar a segunda vez. Orou a segunda vez, usando as mesmas palavras, né? Recitando a Bíblia. Senhor, está escrito, Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui a acolá, e isso acontecerá, e nada vos será impossível. Senhor, muda esse monte, tem uma visão feia na frente da minha casa. Abriu a janela, olhou, o monte estava lá ainda. Aí, meia já desconfiada, fechou a janela. Eu vou orar a terceira vez. A Bíblia fala muito sobre orar 3 vezes. Eu vou orar 3 vezes. Eu vou orar. Orou usando as mesmas palavras. Aí levantou, abriu a janela, olhou, o monte estava lá. Ela disse: eu já sabia que não ia acontecer mesmo. Eu já sabia. Ou seja, por que orou? Orou duvidando, orou sem fé. Então, esse tipo de oração, Deus não responde. Você tem que ter uma fé que atua junto com as suas palavras. Por isso que nesses versículos aqui, nós vemos por 3 vezes a palavra disser, dizer o monte. É você determinar, mas segundo a tua palavra, nananina não. Está um negócio por aí, fala para o teu irmão, determina. Não, não é assim não, meu irmão. Isso aqui, a fé é um instrumento que se usa. Tem que ter fé mesmo. É interessante que a fé, ela atua com a palavra e também com a oração. Olha o que diz o verso 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando. Para pedir o quê? Orando. Então, primeiro você ora, depois você fala, e vai acontecer. Tudo que pedirdes, orando. Tem gente que não ora, aí quer pedir alguma coisa. Vai orar primeiro, meu irmão. Aí o milagre vem. Tem gente que não ora, e aí vai pedir. É tudo que pedir, orando. Você tem orado? Você tem buscado? Porque se você não buscar, olha, nem adianta pedir, porque Deus não vai responder. Tudo o que pedirdes, orando, credes. Aí você tem, a atuação da fé. Crendo, né? Ou crede.
que recebereis e tê-lo-eis. Fique em pé. Olha, qual é o tamanho da tua fé? Eu não sei. Qual é o tamanho da sua fé? Passou o tamanho de um grão de mostarda. Mas tem fé nisso? Porque o grão de mostarda é pequeno. Mas quando é lançado na terra, o que ele faz? Ele produz. Ele é pequeno, mas produz uma árvore. E ali dá muitos frutos. Tá? Ali dá muitos frutos. Alguém pensa que esse grão de mostarda é essa mostarda que a gente lança na horta. Não é esse aqui, não. Ele está falando de uma mostarda que há na Palestina, que ela dá uma árvore mesmo. Eles comem até o fruto dela. Não é essa mostarda que a gente coisa, né, eu já plantei horta, tinha uma. Não é isso não. É uma que dá um pé de árvore. Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho? Eu não sei, é você que sabe. Porque às vezes você está com um monte. O que eu posso tipificar como um monte aí? Direis a esse monte: a luta, esse teu problema, essa tua dificuldade, esse embaraço que está te prendendo. Qual é o tamanho da sua fé? Se você tiver a fé pequena, ela já vai ser atuante, já pode remover até um monte. Agora imagine, tem gente, irmão, que eu falo para a Ruth, mas eu não sei a nossa geração hoje, como é que é. Falei, a gente vive tão diferente da realidade da fé de muitos crentes na igreja. Falei, tem hora que eu não entendo. É muito pouca fé, irmão. Qualquer coisinha eles desabam, qualquer coisinha eles desistem. Sabe, não tem uma fé atuante, uma fé constante, uma fé praticante. Uma fé praticante, mas tendo como respaldo a oração. Aí você olha para a vida deles, já sei a razão do fracasso deles. Eles não têm uma vida com Deus de oração. Está vendo? Chega na igreja e não ora. Não tem uma vida com Deus. Se não ora na igreja, não ora nem em casa. Ora em casa para quê, irmão? Está desabando para ficar em pé. Não ora. E aí quer ter vitória, quer ter sucesso. Você vê que alguém que ora um pouquinho, você já vê ele triunfando. Porque um pouquinho só, mas na constância, né, constante, a pessoa muda, a pessoa cresce, a pessoa sobressai. Então, fica aí essa exortação para todos nós. Vem cá, presbítero Carlos, fazer essa oração.